Chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. A sequência didática é composta por 6 atividades complementares. O objetivo dessa atividade é conhecer o gênero textual, que é a lenda, investigar os conhecimentos prévios sobre lendas, identificar os elementos culturais da tradição presente na vivência da criança em diferentes épocas, participar de interações orais em sala de aula, refletir sobre as características do sistema de escrita alfabética, avançar no conhecimento sobre o funcionamento do sistema de escrita e na aquisição da leitura e da escrita convencional. A primeira atividade chama-se Conhecendo a Lenda do Negrinho do Pastoreiro. Em um primeiro momento, as crianças sentarão ao redor do professor, que lerá a lenda do Negrinho do Pastoreiro para as crianças. É importante que a leitura envolva todos os alunos, tanto para o professor ressaltar o timbre de voz, gestos, expressões faciais e mantê-los atentos a narrativas. Em um segundo momento, o professor deverá fazer perguntas às crianças sobre a história, como, por exemplo, o que vocês acharam da atitude do fazendeiro? Por quê? Como o fazendeiro deveria agir como um menino? Por quê? Quem eram os personagens da história? A segunda atividade chama-se Escrita Individual. A escrita individual, após o professor possuir as respostas sobre quem eram os personagens e as outras perguntas, escreverá palavras na lousa e pedirá para que os alunos copiem as palavras escritas. A terceira atividade chama-se Escrita Coletiva. Sentados em roda, as crianças copiarão a lenda que a professora levará em cartaz e o cartaz conterá imagens e textos referentes à lenda. A terceira atividade chama-se Escrita Coletiva. Sentados em roda, as crianças copiarão a lenda que a professora levará em cartaz e o cartaz conterá imagens e textos referentes à lenda. A quarta atividade chama-se Leitura e Escrita Coletiva dos Conhecimentos Prévios. Em um primeiro momento, a atividade de leitura coletiva é sentar em roda e realizar a leitura em grupo das palavras que estão na lousa que os alunos levantaram na primeira atividade. Em um segundo momento, a escrita coletiva é realizar a escrita das palavras ditas na primeira atividade usando o modelo na lousa já escrito. A quinta atividade chama-se Jogo da Memória, que é realizar em grupo a confecção de um jogo da memória com as palavras escritas na lousa, as mesmas palavras que cada um dos alunos escreveram. Após a realização desta atividade, sentar em roda e jogar com os alunos. A sexta e última atividade chama-se Identificando e se familiarizando com as letras e palavras, onde os alunos deverão identificar as letras com as palavras do jogo da memória. O professor levará palavras de história e palavras com as mesmas iniciais das palavras do jogo que não estão inseridas na lenda. Porém, todas essas palavras terão as mesmas iniciais das palavras confeccionadas no jogo, para que a identificação dos alunos junto às letras iniciais seja mais adequada. A sequência didática tem a avaliação, onde durante todas as atividades incentivar a participação dos alunos auxiliando e observando o interesse pela história, a participação ativa da produção oral e escrita, a emissão de opiniões e questionamentos, o envolvimento nos trabalhos de grupo de maneira cooperativa, a produção eficiente de textos considerando o nível de aprendizagem em que se encontram e a participação dos trabalhos de maneira prazerosa. Chover com dois riscos tem um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel. Created using Powtoon.